novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça. Olá, povo de Oeiras, crianças da nossa educação, família oeirense. Quero aqui dar a boa nova ao nosso novo formato de levar a educação a todas as crianças da rede municipal de ensino. Quero contar neste momento com as famílias oeirenses da zona urbana e da zona rural, de fazer com que os espaços nas suas residências sejam o mais adequado possível para que as nossas crianças recebam a melhor educação via remota. Quero contar com a família oeirense nesse projeto inovador e revolucionário de fazer a nova educação oeirense. Olá, crianças, famílias, adolescentes, é com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento e com muita esperança para apresentar a vocês o novo formato de fazermos educação em Oeiras. Um formato onde a gente conta com todo o empenho das famílias e com toda a dedicação de vocês para espalharmos o saber pelo ar. Num novo tempo, apesar... Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Felipe Lustosa e eu estou aqui hoje com um componente curricular de História para passar para vocês um tema muito bacana relacionado ao coronavírus. Sabemos que em 2020 é um ano muito diferente na vida de todos nós, um ano em que a medicina toda teve que revirar a metodologia, se revirar na pesquisa para encontrar a solução, a cura para esse vírus, certinho? E pensando nisso, nós, do Campo da História, vamos trazer para vocês um tema que trata exatamente sobre isso. Porém, é um tema que a gente tem que retroceder bastante tempo na linha histórica. Vamos falar dos povos egípcios. Esses povos egípcios, galerinha, eles foram, como é que eu posso dizer para vocês, os pioneiros em toda a história em um tipo de medicina um pouco mais avançado, ou muito mais avançado em relação aos outros povos, como os mesopotâmicos. Eles já começavam a ter uma metodologia totalmente específica relacionada à cura, tratamento e até mesmo um diagnóstico para a morte ou até mesmo pós-morte. Até mesmo porque, naquele período, a medicina egípcia ela ainda tinha uma grande proximidade com as questões místicas. Ou seja, eles relacionavam tanto o conhecimento específico dos tratamentos, das doenças humanas, como com a religiosidade deles. Como, por exemplo, se um egípcio ficava doente, automaticamente eles atrelavam isso a questões como um pecado, um tormento relacionado a um deus ou a um espírito maléfico que estava atormentando a sua vida, ou se você estava, de certa forma, agindo de má fé com a sociedade, com a sua vida, para com suas missões. Então, esses espíritos mandavam, em forma de castigo, doenças para vocês. Então, ao mesmo tempo que a medicina egípcia começava a avançar, começava a descobrir a questão de bactérias, tratamentos e cura, eles atrelavam isso também à questão religiosa deles, certinho? Bem, e nesse campo do conhecimento, há muito tempo, um dos primeiros pesquisadores e historiadores da Grécia Antiga já estudava, já conhecia esses povos. Estou falando de quem? Homero. Esse cara viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Ou seja, se os egípcios já trabalhavam essa metodologia medicinal, tanto ligada à magia ou não, 3.000 anos antes de Cristo, então quando o próprio Homero já descobriu essa civilização, viajando pelo Egito, pela África, então já estava uma medicina muito mais avançada, né? Mesmo relacionado à própria Europa Ocidental, onde se situava a Grécia, né? O que ele dizia? O Egito, os homens são mais qualificados em medicina do que qualquer outra civilização no mundo. Ou seja, para o Homero, que era um estudioso, intelectual daquele período, já produzia história e conhecimento, dissertar uma frase dessa, então ele tinha uma certeza científica muito grande. Então nós, historiadores, utilizamos isso como fonte para qualificar a nossa pesquisa e nossa produção de conhecimento, certinho? Ele também falava o seguinte: os egípcios são mais avançados em medicina de qualquer outra arte, em qualquer outra arte também. Então, por exemplo, tanto no campo da medicina, como no campo da construção civil, da arquitetura, da arte, vocês sabem que os egípcios são muito bons em arte, até a questão do alfabeto dele era muito especificado, as pinturas eram muito bem ilustradas. Então, não é só a questão da medicina, não. Eles eram avançados em várias outras áreas do conhecimento também. O historiador Heródoto também visitou
o Egito em 440 a.C. e pôde também concluir mais especificadamente um pouco desse estudo que o Homero havia começado, certinho? Quando os egípcios nasciam, dependendo da classe social deles, é claro, porque, como sabemos, nas sociedades antigas, havia classes sociais distintas de poder. Se você nascia numa família rica, por exemplo, se você fosse um parente bem próximo do faraó, quando você nascia, tinha todo um ritual, tanto mítico como ritual festivo, esse ritual da vida. E também, quando você morresse, dependendo se você fosse realmente parente de alguém da grande classe egípcia, você tinha todo um sistema de funeral, de sepultamento, e também aí onde entrava a ciência, certinho? Isso tudo atrelando aos deuses a todo momento. E que tipo de tratamento era esse? Que conhecimento eles produziam em relacionado à medicina? A anatomia humana, né? A questão da mumificação, como eu já falei. A família, se ela tinha uma proximidade com o faraó, ela tinha um tratamento tanto relacionado, especificado na vida, no nascimento, quanto um tratamento especificado na morte. E essa morte é o que a gente destaca desse povo egípcio. Por quê? Porque eles trabalhavam com o processo de mumificação. Era um processo bastante avançado para esse período. Por quê? Eles tratavam o corpo do defunto, faziam todo um processo de limpa desse corpo, tiravam os órgãos, deixavam apenas o coração. Só lembrando, porque o coração, para eles, era um órgão muito especial, porque lá onde ficavam os sentimentos, os afetos, os amores desse morto, desse falecido. E o que acontece? Como eles acreditavam na questão da vida após a morte, para eles, esse coração iria renascer junto com o corpo em outro plano, em outra vida. Consequentemente, iria levar consigo os sentimentos, os afetos, que eram uma questão particular da vida deles, da cultura dos egípcios, essa questão de guardar o afeto, de preservar a tradição e a moral daquele povo, mesmo após a morte. Bem, após esse tratamento, havia também um tratamento dentário, eles tinham toda uma preocupação com a questão dos dentes, eles reutilizavam, faziam um processo de trituramento e depois preenchiam essa cavidade dentária do defunto com outro tipo de materiais, preservando assim as cavidades do defunto, ou seja, para ele não chegar na outra vida com perfurações, né? Ou seja, outra coisa interessante é a questão da prótese. Por quê? Se é tão importante assim você chegar na outra vida bem preservado, com seus sentimentos, então, para os egípcios, você também tinha que chegar no outro plano, na outra vida, com toda a sua parte do corpo inteirinha, belezinha, bonitinho. Ou seja, se você tivesse perdido um braço ou uma perna durante a vida, pertencendo a uma grande família do Egito, você tinha que chegar na outra vida com as suas partes completas. Então, eles produziam próteses. Isso é muito interessante porque eles realmente acreditavam que eles tinham o poder de transcender, de ir para outra vida e mesmo assim preservar coisas como sentimentos e órgãos e até mesmo joias e ouros dessa vida passada. Isso é muito interessante se for pensar essa sociedade que era tanto evoluída na medicina como na religião e na cultura, certinho? Bem, aqui para vocês estou trazendo uma fonte mais específica, que é uma fonte que você pode analisar como eles gravavam, né, nas pinturas, nas rochas, os instrumentos médicos, né? É uma fonte do templo de Con-Obon. Foi achado há milhares de anos por pesquisadores e esse templo ele era encontrado muito soterrado. Os pesquisadores, arqueólogos tiveram que escavar muito e descobriram essa fonte histórica, mostrando e comprovando que a medicina era ilustrada tanto na questão científica como na questão artística também. Tá? A ilustração também do processo de mumificação, né? Da limpeza do corpo, preservação, enfaixamento, né, do corpo, até ser colocado no sarcófago. Bem, e uma das partes também muito interessante desse povo egípcio é porque o próprio governador do Egito, ele tinha todo um tratamento diferenciado relacionado à sua população. Ele tinha um controle, ele ordenava que houvesse uma educação específica para as pessoas que iriam seguir essa vida de embalsamador, que era uma profissão muito... Se hoje em dia você ser médico é uma profissão de alta na sociedade, né? Ser embalsamador no Egito era uma profissão de alto escalão, né? E tudo isso era registrado nos papiros. Os papiros eram uma forma que eles registravam as receitas, os remédios e a forma de tratamento das pessoas, certinho? E ainda por cima, para finalizar, o cargo-chefe do Egito, o governador, ele deixava alguns funcionários do alto escalão do Egito
Caso acontecesse alguma deformidade, alguma doença, enfermidade com o seu funcionário, eles recebiam um auxílio. Ou seja, dá até para a gente ligar com a atualidade, a questão dos governos do mundo inteiro, né, fornecendo auxílio também para a população. O governante egípcio já se preocupava com isso, né? Isso é muito interessante. Galerinha, por hoje é só. Queria agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E vamos aguardar as próximas aulas. E não se esqueçam, fiquem em casa. Num novo tempo, apesar dos castigos.